Olá, a intenção do vídeo é auxiliar em caso tenha que fazer uma análise de uma instituição de educação infantil com base nos parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil de 2006. Então, caso você vá em alguma escola de educação infantil, você tem que fazer algumas observações. O que você precisa observar? O ponto 1 é a localização e acesso. Essa escola está em local seguro? A facilidade de acesso para crianças, responsáveis e pessoas com deficiência. O entorno tem infraestrutura básica, as ruas são pavimentadas, tem saneamento, existe iluminação pública. Outro ponto é a acessibilidade. Existem rampas ao redor ou na escola, corrimão para auxiliar, banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais. Os espaços permitem circulação de cadeira de rodas ou carrinhos ao redor, dentro da escola, nas entradas da sala. Outro ponto é ambientes internos. As salas são amplas, são ventiladas, são bem iluminadas naturalmente, existe luz solar. As salas são organizadas com diferentes cantos de aprendizagem. Existe o canto da leitura, o canto da matemática, o canto da ciência, o canto para tirar um sono. Existem essas separações. O mobiliário é adaptado à altura das crianças. Para cada faixa etária existe a mobília no tamanho adequado. Outro ponto a ser observado é os ambientes externos. No pátio, os brinquedos são seguros, são variados. A presença de sombra no parque, vegetação, areia, gramado, como é? Os espaços são cobertos para caso de dias de chuva, para que as crianças possam usufruir do espaço. Outro ponto é sobre a segurança e higiene. Como é que está o estado do prédio, da escola? Como é que estão as paredes? Existe mofo? Estão bem pintadas, conservadas? Como é que está o piso? É antiderrapante? Tem perigo de escorregar em caso molhado? E o telhado? É laje? É telha? É zinco? Como é? E a cozinha e o refeitório? São sempre limpos? São organizados? É grande? Como funciona? Existe presença de extintores, saída de emergência, proteção de tomadas para as crianças pequenas? E outro ponto é os ambientes de apoio. Há banheiros próximos às salas de atividades, existe um espaço para repouso das crianças, a sala de professores e direção é acessível. Outro ponto é a ambientação. Como é que são as cores e os ambientes das salas de aula e da escola? São cores agradáveis, alegres? E onde fica o trabalho das crianças? São expostos? Existe mural de disciplina, mural compacto? Como funciona isso? Em relação a materiais acessíveis e organizados, como são os brinquedos, os materiais, lápis de cor, massa, os brinquedos são organizados, são separados? O que anotar? Bom, depois de você ter feito isso tudo, você vai anotar alguns detalhes, né, que você observou. Você vai anotar o nome da instituição, endereço, o dia da visita, a quantidade de crianças e faixa etárias atendidas, quantas crianças existem nessa instituição, qual é a faixa etária das crianças. Vai anotar as condições gerais do espaço, físico e interno, sobre o material e brinquedo disponível, e vai fazer comentários sobre o clima da instituição. Existe um acolhimento, organização, existe rádios, a interação. Algumas fotos que você vai poder tirar, com exceção das crianças, né, dos ambientes. Sempre peça autorização da direção para fotografar e não fotografe crianças sem autorização dos pais. Melhor evitar fotografar, né, só pela parte burocrática. Fotografar a fachada da escola, da instituição e a entrada principal, a sala de atividades e arranjo de mobiliário, até para poder mostrar se são adaptados. O pátio externo, brinquedos, áreas verdes, banheiros e áreas de apoio, cozinha e refeitório, caso seja permitido, lembrando para não ter criança. E detalhes de acessibilidade, rampas, localização, quem entrevistar e que perguntas deve fazer. Em relação à coordenação, você pode fazer perguntas como: qual é a proposta pedagógica da instituição? A estrutura atual atende às necessidades das crianças? Como é feita a manutenção do prédio? Existe envolvimento da comunidade na organização do espaço?
Aos professores, você pode fazer perguntas como: as salas atendem bem às necessidades das crianças? Os espaços são flexíveis para organizar as diferentes atividades, para matemática, para leitura? Há materiais e mobiliário suficientes e adequados? Coisa que você pode perguntar para a professora. Há um funcionário de apoio, qualquer funcionário sem seus professores e direção, né? Quais as dificuldades vocês enfrentam na organização do espaço? Há espaço e equipamento suficiente para suas funções? E outros aspectos que você pode levar em conta: sustentabilidade, uso de luz natural, a separação de resíduos, aproveitamento de água, há lixeiras para material reciclável, sobre manutenção e limpeza. O ambiente é bem cuidado, limpo e funcional. Como funciona a interação com a comunidade? Há espaço de convivência com a família? A escola acolhe sugestão da comunidade? Em relação ao ambiente lúdico e estimulante, o espaço favorece a organização, a imaginação e a autonomia infantil. Agora, quando você for fazer o trabalho final, né, de que maneira você pode fazer esse trabalho final? Você vai fazer a introdução, você vai botar o objetivo do trabalho e o nome da instituição. Você vai fazer a descrição da visita, né, com a data, tempo de permanência, quem acompanhou. Algumas observações estruturadas por tópico: fiscalização, acessibilidade, aliás, localização, acessibilidade, espaço, segurança. Vai fazer as entrevistas, né? É, principais pontos, né? E a parte mais destacada. Vai fazer uma análise crítica sua, ponto positivo, negativo da instituição e alguma sugestão de melhorias. E em anexo você vai botar as fotos com as legendas, plantas, se houver, e croquis ou desenhos.